Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre perfil longitudinal. Esse é o primeiro assunto do nosso livro de topologia. Então se vocês acessarem lá do nosso site, a gente vai ter dois livros. O livro de altimetria aplicada, que é dos assuntos todos que a gente viu até agora, e o livro de topologia, que começa com o perfil longitudinal, vai passar por seção transversal e vai passar por geração de curvas de nível e toda aquela parte que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Então vamos começar aqui com o conceito do perfil. O perfil é uma linha irregular resultante da interseção do terreno com um plano vertical. E sua representação é feita em um sistema de eixos cartesianos. Então se a gente criar um plano vertical a partir de uma linha que foi criada no terreno, esse plano vertical ele vai intersectar com o terreno em vários pontos, né? Então se a gente pegar esse plano vertical e olhar ele de frente, a gente vai conseguir ver onde o terreno está cruzando o plano vertical, e isso é a representação em perfil. Quando cita aqui um sistema de eixos cartesianos, é justamente o eixo x e y, né? Um perfil, ele geralmente é representado em um gráfico do tipo XY. Então o gráfico vai fazer lá o desenho daquele corte no terreno, daquele perfil que foi feito no terreno. Agora eu vou mostrar para vocês na prática ali no Google Earth, vocês vão conseguir ver em 3D e aí vai ficar mais fácil o entendimento. Então eu estou aqui com o Google Earth aberto, aqui a gente tem a ilha de Florianópolis. Eu vou dar zoom aqui mais para o sul para a gente ver umas elevações e aí eu posso inclinar aqui o relevo, né? Como a gente tem aqui o terreno ligado aqui no Google Earth, a gente consegue ter uma visualização tridimensional. E aqui no Google Earth, né, a gente tem ferramenta para criação de perfil também. Então, se eu fizer um desenho aqui no Google Earth, vou desenhar uma linha. Isso aqui seria a linha que eu vou criar, né? E a partir da criação dessa linha aqui, está sendo feito um plano vertical. Em todo momento que esse plano vertical está cruzando com o terreno, essa linha está fazendo as curvas aqui, né? Ele está fazendo essas elevações. Então, isso aqui é uma linha reta, só tem dois pontos. Aqui é o início e aqui é o fim. E agora eu vou dar um OK e vou pedir para o Google Earth me mostrar aqui o perfil de elevação dessa linha, né? Ele mostrou aqui embaixo o perfil e aí a gente tem, ele alterou ali a visualização dele, mas a gente tem aqui a linha em 3D, né? A gente consegue ver a linha nossa e a gente consegue ver aqui embaixo o perfil que foi criado. Então esse gráfico que foi criado aqui embaixo é exatamente o gráfico do perfil que foi feito a partir da criação dessa linha que eu fiz aqui em cima. Então a gente consegue ver, né, que conforme eu mexo nesse gráfico aqui, a gente tem uma setinha vermelha ali na minha linha, mostrando exatamente onde é cada uma dessas elevações, aqui lá no gráfico, e ela tem aqui no eixo esquerdo, né, no eixo Y, a altitude, e no eixo X, aqui embaixo, a distância, né, a distância está em quilômetros aqui eu estou na faixa, na marca de 1 quilômetro, aqui na marca de 2 km, 3 km, então essa linha aqui tem 8,8 km, né? Eu fiz ela aleatoriamente aí. Então para mostrar para vocês o que é um perfil, esse aqui é um ótimo exemplo, né? A gente consegue visualizar tanto a criação da linha, aqui é uma linha reta, né? E a gente consegue visualizar essa linha também em 3D, sendo mostrada, né, sobre o relevo, e aqui embaixo o resultado, que é o perfil que foi criado a partir dessa linha. Beleza? Então, prosseguindo aqui, agora que ficou clara a definição de perfil, vamos ver aqui alguns detalhes que vão definir o que é um perfil longitudinal aqui pra gente, como é que a gente vai utilizar um perfil longitudinal aqui na prática. Então, a gente tem aqui aquele mesmo esquema, no eixo Y a gente tem a altitude ou cota, e no eixo X a gente tem representado aqui nesse perfil as distâncias. Então o perfil longitudinal seria essa linha vermelha aqui em cima e ele representa um corte lá no terreno, um corte específico em algum local lá do terreno. A gente consegue ver aqui no eixo X que a gente tem uma separação por estacas. Então aqui seria a primeira estaca, a estaca 0, a estaca 1, estaca 2, estaca 3. Então em perfil longitudinal a gente vai usar muito essa separação por estacas, em vez de usar a delimitação por metros aqui no eixo X. Essas estacas elas podem estar separadas em várias distâncias diferentes, né? O mais comum é a gente usar uma distância específica de 20 metros em retas, né? Comumente se usa 20 metros em retas e 10 metros em curvas, é o espaçamento entre uma estaca e outra.
Então esse é o distanciamento mais comum entre estacas, mas não é o único distanciamento que se utiliza, né? Vocês vão encontrar aí na vida profissional de vocês vários estaqueamentos diferentes, né? Pode ser de 10 em 10 metros, pode ser de 5 em 5, pode ser de 100 em 100. Então, dependendo da finalidade, esse estaqueamento ele vai alterar o distanciamento entre as estacas. Esses valores aqui, como eu falei, são os mais usuais. Em linhas retas se utiliza o espaçamento de 20 metros entre cada estaca, e em curvas, onde você precisa de mais detalhamento, se utiliza mais esse espaçamento de 10 metros entre estacas. Então aí está marcado cada uma das estacas, né? Cada flechinha preta dessa aí seria uma das estacas. Nesse caso aqui, todas as estacas estão com espaçamento igual, ou seja, não tem nenhuma estaca diferente, né? Vamos fazer de conta que essas estacas aqui estejam todas com espaçamento de 20 metros. Todas elas têm o mesmo espaçamento, não tem nenhuma dessas estacas aqui com espaçamento de 10. Então aí a gente tem o eixo Y marcando a cota ou altitude, e o perfil ele não é limitado às estacas, né? As estacas são um espaçamento para a gente usar como padrão. Caso haja necessidade, você pode criar estacas intermediárias, você pode criar estacas no meio do caminho, né? Vamos fazer de conta que aqui tem uma estaca, porque eu achei que esse ponto aqui era interessante de ser mostrado no perfil, né? Digamos que eu tivesse uma elevação aqui, ó, exatamente aqui. Então, nesse local aqui, entre a estaca 3 e a estaca 4, eu não conseguiria demonstrar essa elevação, porque não tem nenhuma estaca aqui nesse local. Então eu vou definir que esse aqui é um ponto interessante e eu preciso criar uma estaca nova. Aí o nome dessa estaca aqui, ela vai ficar dessa forma, ela vai ficar como 3 mais, e aí a distância que existe entre a estaca 3 até o local dessa estaca intermediária. Então vamos dizer que essa distância aqui tem 10,3 metros. Então essa aqui vai ser a estaca 3 mais 10,3 metros. Então essa aqui seria a nossa estaca intermediária que foi criada aqui para representar essa elevação aqui no relevo que não estava sendo atingida por nenhuma das estacas. Então é sempre possível criar essas estacas intermediárias. Eu vou ter que medir a distância que existe entre a estaca anterior até essa estaca intermediária, e isso vai entrar no nome da estaca. Então aqui nesse caso temos 10,30 metros a partir da estaca 3 até o local onde está essa estaca intermediária. Então o nome dela vai ficar com 3 mais 10,30 metros. E da mesma forma que eu fiz aqui, a gente pode criar estacas intermediárias ao longo de todo o percurso, sempre que eu achar necessário, né? Sempre que eu achar que as estacas padrão não vão representar o relevo da melhor forma possível. Então, para a gente definir esse perfil longitudinal, a gente tem duas opções. A forma mais tradicional de fazer esse levantamento é em campo, né? Em campo a gente utiliza do método de nivelamento, então a gente vai fisicamente colocar uma estaca no início e no fim daquele perfil e vai demarcar também todas as estacas intermediárias, né? Todas as estacas 1, 2, 3, as estacas que estiverem no meio entre estacas inteiras, também vão ser demarcadas fisicamente. Essa demarcação ela geralmente é feita com o uso de trena e baliza. Então se coloca uma estaca no início e uma estaca no final desse perfil, e aí vai ter uma baliza no início e uma baliza no final, e a baliza intermediária vai ter que ficar alinhada nessas duas balizas iniciais e finais aí, para conseguir manter o alinhamento. E aí a distância vai sendo medida com a trena. Então enquanto com a baliza se mantém o alinhamento, você vai conseguir fazer as demarcações no alinhamento, com a trena você vai conseguir medir as distâncias necessárias. É um processo bem trabalhoso, é um processo demorado e é um processo que pouco se utiliza ainda hoje em dia, né? Hoje em dia a gente já tem tecnologias mais avançadas, né? E aí a gente já consegue fazer o perfil longitudinal diretamente em escritório. Então o que acontece geralmente é a gente fazer o levantamento do MDT, então a gente faz o levantamento das curvas de nível, né? O levantamento plano e altimétrico lá do local, e a gente vai, a partir desse MDT, a partir desse modelo de terreno, a gente consegue criar digitalmente esse perfil longitudinal. Lá no software a gente desenha o perfil e o próprio software já vai criar o gráfico para a gente. A vantagem é que, nesse segundo caso, caso futuramente você perceba que o perfil que você fez não está no local mais apropriado, por exemplo, que você precisa mover esse perfil meio metro para a direita.
você vai ter que voltar para campo, se for no primeiro caso, você vai ter que voltar para campo e demarcar, refazer todo o serviço meio metro para a direita. No caso de você ter um MDT e fazer isso em escritório, você só vai ter que redesenhar aquela linha meio metro para a direita, para daí sim você ter um perfil novo, né? Então a etapa de geração do perfil é muito mais rápida quando é feita em escritório. Outro ponto importante também é a precisão do levantamento, né? Obviamente, como a gente está levantando com nível e com mira, né? A gente vai fazer esse levantamento altimétrico com altíssima precisão. E no caso aqui da gente fazer em escritório, a gente vai fazer o perfil diretamente em cima do MDT. Então o MDT a gente sabe que ele é um modelo interpolado, né? A partir de alguns pontos que foram levantados em campo. Então a gente sabe que a precisão do MDT vai ser pior do que a precisão do perfil que foi levantado em campo com nível e mira. Agora vamos falar um pouco sobre a escala desse gráfico que vai ser criado. Então a gente fez aqui uma linha, então aqui no eixo X a gente tem os valores de distância horizontal, então aqui a gente tem 0 metros, 400 metros, 800 metros, 1.200 metros, aqui são as distâncias horizontais. E aqui no eixo Y a gente tem a altitude para esse nosso exemplo aqui. Nesse caso aqui, esse gráfico está com escala natural. O que é uma escala natural? É quando a distância no eixo X é a mesma distância do eixo Y. Então, se eu pegar essa linha reta que foi feita aqui embaixo e rotacionar ela para o eixo Y, os mesmos 400 metros aqui embaixo vão ter a mesma amplitude dos 400 metros representados aqui no eixo Y. Então, isso aqui é um gráfico em escala natural, onde a escala do eixo X é igual à escala do eixo Y. O que geralmente se faz em perfil longitudinal é utilizar o gráfico com escala aumentada, que é para dar uma ampliação, que é para valorizar, né, que é para mostrar melhor as elevações existentes no local. Então, se a gente for ver nesse nosso caso aqui, a mesma distância representando 400 metros, aqui ela está representando 200 metros. O que quer dizer que o eixo Y, nesse caso aqui, tem uma ampliação de 2 vezes o tamanho do eixo X. Então, esse aqui é um gráfico que ele foi realçado ou ampliado. E aí, geralmente, se amplia o eixo Y, mantendo o eixo X igual. Voltando um pouquinho aqui no Google Earth, esse gráfico que a gente criou antes, eu consigo também aqui alterar a escala dele. Então, da mesma forma que a gente viu ali que as escalas podem ser alteradas, a gente tem aqui uma escala ampliada, né? Se eu não tivesse tanta elevação assim, eu teria que ampliar o eixo Y da escala. Notem que o X não foi modificado, né? O X continua igual. Eu consigo alterar somente o eixo Y, né? Esse gráfico ele não precisa ter os eixos, as escalas dos dois eixos iguais, né? Cada eixo pode ter a sua própria escala. Obviamente que aqui no Google Earth a gente não consegue controlar qual que é essa ampliação, quanto que é essa ampliação que a gente está gerando aqui. Eu só sei que ela é maior, né? Aqui eu estou diminuindo ela, aqui eu estou aumentando. Eu não consigo controlar de quanto está sendo feita essa ampliação ou essa redução, como é no caso se a gente for fazer esse perfil num software específico para isso, né? Como por exemplo o AutoCAD. Lá no AutoCAD a gente consegue definir exatamente, por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico com a escala Y 10 vezes maior do que a escala X, eu consigo fazer isso exatamente 10 vezes maior, né? Quando que aqui no Google Earth é mais visual esse controle. Aqui por último a gente tem uma figura, que é a mesma figura que vocês têm aí na apostila de vocês também. Então essa aqui seria uma aplicação dos perfis, né? Uma aplicação desse tipo de levantamento. A gente tem aqui em preto o levantamento, o perfil longitudinal, como esse terreno está se comportando de fato lá em campo. Então a gente tem aqui a estaca 1 mais 11,35. Então quem fez esse levantamento lá achou necessário que tivesse uma estaca intermediária aqui entre a estaca 1 e 2. E isso quer dizer que entre a estaca 1 e a estaca 1 mais 11,35, a distância horizontal, que é exatamente essa linha aqui, tem 11,35 metros. E aí a gente tem a estaca 2, estaca 3, 4, 5 e aqui a gente tem um espaçamento entre as estacas de 20 metros em cada estaca inteira. Então esse aqui em preto é o levantamento do terreno. Então a gente tem aqui em rosa como é o projeto. Então aqui é o que existe no terreno e em rosa é como se quer chegar, né? Qual que é o projeto desse local. Então eu sei que aqui na estaca 1 eu vou ter que descer
até a cota de projeto, né? Aqui estaca 2 também, eu vou ter que descer, ter que fazer cortes aqui no relevo, aqui nessas 3 primeiras estacas. Na estaca 3, eu vou ter que fazer um aterro, eu vou ter que colocar mais terra aqui para eu conseguir atingir a cota de projeto aqui em cima. Então, no nosso caso aqui, a gente tem 4 estacas representando o corte e 2 estacas representando o aterro, né? Onde eu vou ter que colocar material e aqui nas de corte eu vou ter que retirar material para atingir a cota projetada aqui. Beleza, pessoal? A gente tem todo esse conteúdo lá na nossa apostila. Qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente e até o próximo vídeo.